Estatuto da Juventude é sancionado com vetos pela presidente Dilma. Reunião de líderes nesta terça-feira define a pauta de votações para os próximos meses. Com mais de 1.800.000 assinaturas, chega ao Congresso o projeto que aumenta o orçamento da saúde. Conselho de Comunicação Social sugere mudanças no projeto que regulamenta o direito de resposta. E Comissão de Infraestrutura debate o marco regulatório da mineração. Você vê agora no Jornal do Senado. Boa noite. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se reúne amanhã com os líderes partidários para avaliar os trabalhos da casa e definir a pauta de votações para os próximos meses. A intenção é dar continuidade à apreciação da pauta prioritária do Congresso, definida como resposta às manifestações das ruas. Cerca de 40 propostas que estavam nessa pauta já foram votadas. Os senadores ainda precisam analisar, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, a proposta que elimina a aposentadoria como punição para juízes e procuradores que cometam crimes e ainda o projeto que estabelece passe livre para estudantes. Em entrevista ao Senado em Dia desta segunda-feira, o consultor Gilberto Guerzoni afirmou que o tema deve gerar polêmica. Na pauta prioritária, há alguns temas menos polêmicos, mas há alguns que vão gerar uma discussão grande. Esse tema especificamente do passe livre nacional, ele deve gerar uma discussão grande por causa do impacto orçamentário dessa matéria, né? Ele vai usar recursos dos royalties do pré-sal para financiar um passe livre que seria nacional e o impacto dele é calculado com um valor significativo. Além da pauta prioritária, senadores e deputados terão que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é necessária para que o governo possa elaborar o orçamento anual, que deve ser enviado ao Congresso até o final deste mês. E no dia 20 de agosto já está marcada a primeira sessão do Congresso para analisar vetos presidenciais com base no novo critério aprovado pelos líderes. A regra prevê que depois de 30 dias do recebimento, os vetos passem a trancar a pauta do Congresso. A gente tem a questão do ato médico, né, um projeto que a presidente vetou partes importantes do projeto do ato médico. A gente tem o projeto do Fundo de Garantia, da multa de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que a presidente também vetou, que é um tema bastante polêmico. E há outros vetos parciais que também devem gerar discussão. Matérias tributárias, desoneração da cesta básica. Pela primeira vez, com essa regulamentação, a gente pode ter o trancamento de pauta do Congresso Nacional, ou seja, esse vai ser uma questão importante. A LDO tem que ser votada, o Poder Executivo tem até o final do mês de agosto para encaminhar o projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional e, em princípio, ele precisa da LDO para saber como as diretrizes para a elaboração dessa proposta de lei orçamentária. Obrigar a União a gastar em saúde no mínimo 10% de sua receita bruta é o que prevê um projeto de iniciativa popular que começou a tramitar hoje na Câmara dos Deputados. A manifestação começou fora do Congresso. Conselheiros municipais de saúde de 16 estados brasileiros defenderam mais dinheiro para o setor. A consequência para a população, se o governo não nos atender, é continuar com o SUS de baixa qualidade, com as pessoas sofrendo nas filas e os hospitais superlotados. O movimento Saúde Mais 10 quer aumentar as fontes de financiamento para o SUS. Mais de 100 entidades, incluindo a Ordem dos Advogados e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, recolheram assinaturas para um projeto de iniciativa popular. Pela proposta, 10% das receitas correntes brutas da União devem ir para o setor. Os estados já aplicam 12% e os municípios 15%. Hoje, no orçamento de 2013, significaria um aporte de aproximadamente 45 bilhões a mais. Levando em conta que o que a União aplica é 90 bi, seria um acréscimo de 50% do que a União aplica hoje em saúde. Dentro do Congresso, os manifestantes lotaram o auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados.
Dentro daquelas caixas, 1.900.000 assinaturas, mais do que o necessário para um projeto de iniciativa popular. Depois de conferidas todas as assinaturas, o texto começa a tramitar nas comissões e depois no plenário da Câmara. Se for aprovado pelos deputados, segue para o Senado. O presidente da Câmara recebeu um cheque simbólico com 190 milhões de assinaturas e defendeu mais financiamento para a saúde. Esse projeto aqui, ele não vai ficar engavetado, nem ninguém vai sentar em cima dele nesta casa. O presidente da OAB cobrou a tramitação do projeto em regime de urgência. A nossa Constituição assegura o tratamento com dignidade da pessoa humana, assegura que devemos construir uma sociedade justa, próspera, solidária e fraterna. E garante, sobretudo, que teremos uma saúde universalmente assegurada a todos. O senador Humberto Costa, que já foi ministro da Saúde, disse que o governo aceita negociar mais financiamento para o setor. Nós estamos vendo que a carência de recursos para a saúde, principalmente recursos federais, tem pesado fortemente para que nós não possamos melhorar o nível de atendimento à população por parte do SUS. As mobilizações sociais mostram que a saúde tem que ser priorizada e eu acredito que todas essas coisas juntas apontam para que nós tenhamos um clima para aprovar um incremento desses recursos. Foi publicada no Diário Oficial de hoje a lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A matéria foi aprovada pelo Senado no mês passado. O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura vai reunir todas as instituições que trabalham com o tema, além de organizações sociais. Elas vão criar estratégias para combater os tratamentos desumanos nos ambientes em que as pessoas são privadas de liberdade, como penitenciárias, instituições socioeducativas e hospitais psiquiátricos. É considerado tortura o constrangimento com violência ou ameaça grave para obter a confissão, promover um crime ou em razão de discriminação racial ou religiosa. A criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi aprovada no Senado por unanimidade. É um projeto que tramita há muitos anos aqui no Congresso Nacional, desde 2001, e que com a criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Brasil sai na vanguarda perante as organizações internacionais, perante as convenções que nós, inclusive, somos signatários. Nós vamos inaugurar uma nova etapa na vida do povo brasileiro. Isso se soma a iniciativas como a criação das diversas comissões da verdade que estão funcionando em nível nacional e em nível dos estados. O crime de tortura já está definido em lei no Brasil desde 1997. O país também ratificou a Convenção das Nações contra a Tortura e outros tratamentos penais cruéis. Mas, na prática, a falta de mecanismos para a descoberta desse tipo de crime dificultava a punição dos culpados. O sistema será composto por um comitê nacional que vai definir as políticas de prevenção e combate à tortura e por um mecanismo de perícia. 11 profissionais terão autonomia para visitar, sem autorização prévia, todos os locais em que há privação de liberdade. Eles poderão requerer a instauração de processos administrativos e criminais quando houver indícios de tortura. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o mecanismo de perícia é a principal inovação do sistema. As entidades, o próprio governo, o próprio membro do Ministério Público tem dificuldade de tipificar um crime de tortura, em razão de não ter uma liberdade maior de adentrar no presídio e a falta de conhecimento técnico e o que o mecanismo vai suprir. A coordenadora de combate à tortura da Secretaria de Direitos Humanos afirma que é preciso incentivar a criação de mecanismos de perícia regionais, também previstos na lei. É essencial que os estados estruturem mecanismos independentes nessa mesma configuração e atuem diretamente nas suas unidades. Esse é o grande papel desse grande sistema, é trazer a proximidade e o acesso das pessoas a esse local invisível, que são as instituições totais, as instituições em que muito poucas pessoas têm acesso.
O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, anunciou há pouco na Comissão de Infraestrutura do Senado os principais pontos do projeto que institui o novo marco regulatório da mineração. A proposta foi enviada ao Congresso em junho e tramita em regime de urgência. O ministro garante que o novo marco regulatório da mineração vai acabar com a burocracia existente no setor e aumentar a participação dele no Produto Interno Bruto. Atualmente, a mineração corresponde a 4% do PIB. O Brasil é um grande produtor mundial, com magníficas reservas minerais e amplas possibilidades de expansão da produção e agregação de valor. E depende de regras estáveis para produzir os benefícios econômicos e sociais que dela se espera. O projeto enviado pelo governo ao Congresso estabelece um sistema de concessões. Haverá licitação para áreas com títulos de 40 anos. As outras terão um processo simplificado. O Conselho Nacional de Política Mineral vai ajudar a definir os blocos a serem licitados. O concessionário deverá pagar taxa de ocupação e terá de fazer investimentos. A contribuição financeira sobre a exploração mineral, o chamado royalty da mineração, passa de 3% para 4%. 65% do dinheiro ficarão para os municípios, 23% para os estados e 12% para a União. Com a proposta, o Executivo quer acelerar o ritmo de exploração mineral no Brasil. Por isso, o projeto cria a Agência Nacional de Mineração, que vai regular o setor e substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral. Os senadores preocupam-se com a transição. Há certa preocupação de que a transição para o novo marco legal provoque a paralisia do setor de mineração. Estamos hoje liberando alvarás de pesquisa e de lavra com um contrato em que o novo agente se compromete a cumprir e aceitar as regras da nova legislação que será instituída pelo Congresso Nacional. O projeto de lei do novo Código de Mineração foi enviado ao Congresso pela presidente Dilma em junho em regime de urgência e já tranca a pauta de votações da Câmara dos Deputados. O senador Ricardo Ferraço questionou a opção da presidente. Não lhe parece conveniente que nós devêssemos construir um pacto na direção de maior prazo? O Poder Executivo teve o tempo para fazer os seus debates, as suas audiências e assim por diante. É razoável que o Congresso apresente a sua contribuição, que é sempre valiosa. Se o Congresso Nacional pedir à Presidente da República, eu estou convencido que ela retirará a urgência constitucional. O senador José Sarney apresentou melhora no quadro clínico e deixou a UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. De acordo com o último boletim médico, Sarney foi transferido para uma unidade semi-intensiva. O senador está internado em São Paulo desde a quarta-feira passada em tratamento de uma infecção pulmonar aguda. Ainda não há previsão de alta. A seguir, Conselho de Comunicação Social sugere mudanças no projeto que regulamenta o direito de resposta. E o Estatuto da Juventude é sancionado pela presidente Dilma.